O mercado digital está cada vez mais profissional, só que ainda tem muito lançador que tem muito potencial, só que ainda está com os resultados estagnados porque está jogando de forma amadora. Você quer saber como profissionalizar os processos do seu negócio digital e escalar os dígitos com um time proativo e que bate meta? Eu me chamo Lucas Vercelino e vem comigo que eu vou te mostrar como. Bom, agora eu saí daquela tela grande e agora estou nessa telinha aqui para a gente seguir juntos, para alinharmos o que vamos assistir a partir de agora e deixarmos muito claro o mais importante para você que quer escalar os seus dígitos no seu negócio digital. Se você é lançador, eu tenho certeza que você vai querer alcançar uma dessas três coisas que eu vou colocar aqui para a gente alinhar. Primeira é sair da prisão operacional do seu negócio. Todo lançador que já está há pelo menos 2, 3 anos aí fazendo lançamentos consecutivos se sente de alguma forma prisioneiro, você concorda? É um lançamento atrás do outro, é fazendo tráfego, é fazendo a cópia, é escrevendo os anúncios, é muita coisa para fazer e além disso, além de cuidar de tudo isso, precisa cuidar da parte financeira da empresa e, em alguns momentos, administrar ego de expert, as instabilidades do expert. Então, eu tenho certeza que você quer sair da prisão operacional do seu negócio. E para isso, como é que você sai da prisão operacional do teu negócio? Você constrói um time de alta performance. Todo lançador que quer jogar um jogo profissional no digital precisa construir um time de alta performance. E esse time ele vai ser proativo também. E você vai tendo segurança para sair do operacional, assim como quando você tem um time proativo que bate meta e faz o negócio crescer mês a mês sem depender tudo de você. Assim, você vai ter segurança, concorda comigo, de sair do operacional e ficar cada vez menos envolvido naquelas atividades principais do negócio, ok? Depois, eu tenho certeza também que você quer extrair o melhor da parceria lançador expert time. No mercado digital, o lançador tem uma característica muito específica que a gente observa, que ele acaba equilibrando pratos, ele tem que cuidar do próprio time, do gestor de tráfego, dos copywriters, da galera que está fazendo o lançamento rodado, os grupos, gerenciar os projetos que ele possui, se ele tem mais de um expert na carteira, trabalhando juntos ali de projetos. E muitas vezes ocorre alguns desafios ali nessa parceria que a gente sabe, de repente um ego mais inflado, um expert muito instável que não grava as copies conforme combinado, não grava os anúncios, não entrega, não tem o pé no chão, faz escolhas megalomaníacas muitas vezes de retirada de prolabore, que ainda não é compatível com o resultado do negócio. Então, como que a gente faz isso acontecer? A gente faz papéis definidos e o planejamento anual alinhado. Imagina que massa você ter clareza do que cada um espera dessa parceria que você tem e das suas responsabilidades. É assim que você extrai o melhor da parceria lançador expert. Depois, a gente tem aqui você saber selecionar, contratar e manter as pessoas certas, com as prioridades bem definidas e funções claras que cumpram prazos. Se você quer fazer o seu negócio digital crescer, escalar com um time proativo que bate meta, você precisa também saber selecionar, você ter autonomia, você não depender de empresas e terceiros ali para poder fazer o teu trabalho de seleção e contratação. Muitas vezes no digital é comum, pela correria aí, pela quantidade absurda de atividades que um lançador tem, ele terceiriza essa responsabilidade para uma empresa de RH, para uma empresa de recrutamento e muitas vezes a empresa não consegue trazer a pessoa certa para aquele momento. Então ele precisa encontrar a pessoa certa. E com isso, quando você atinge esse objetivo, você consegue reter os melhores colaboradores através também de uma perspectiva de desenvolvimento, sem ser surpreendido com aquelas saídas inesperadas no meio de lançamentos, quando você mais precisa daquela pessoa. Então é comum nos lançamentos digitais, nos lançamentos no mercado digital, em algum momento o lançador ele vem lá e sente que uma pessoa do time sai por um estresse maior ou por uma demanda maior ali que ele tem e deixa o lançador na mão. Então, se você sabe selecionar, sabe contratar e manter as pessoas certas, com as prioridades bem definidas, você vai ter um time que vai estar mais fiel, vai estar mais leal e vai estar contigo nos desafios aí do crescimento do seu negócio digital. Então, eu tenho certeza, se você quer jogar o jogo profissional do mercado digital, você quer sair da prisão e precisa, na verdade, não só quer, você quer e precisa sair da prisão do operacional do teu negócio. Você também vai saber extrair o melhor da parceria lançador expert time. Você também vai saber selecionar e contratar e manter as pessoas certas com aquele plano de desenvolvimento, um plano de desenvolvimento realista também dentro de um negócio digital que está começando a escalar. Vamos para cima então, vamos seguir. Então eu tenho certeza também aqui, você está comigo,
E muitas vezes você pode estar se vendo ou você vê outras pessoas vivendo um crescimento amador. O que é um crescimento amador? É trabalhando com ansiedade constante, preocupado com o futuro pessoal e finanças da família. Agora, qual que é aquela verdadeira liberdade que todo mundo no digital está buscando? Trabalhar por vontade, não por necessidade mais, sem que você precise se preocupar com o dinheiro. É isso que é a verdadeira liberdade que o digital traz. Vai trazer para você, que você vai conquistar. Depois também, o modo de crescimento amador que a gente vê muita gente vivenciando no mercado digital tem a ver com o modo ansioso, com o modo reativo. Tem um jeito, com um time proativo você vai ter muito mais tranquilidade, a equipe vai depender cada vez menos de você. E isso vai trazer também para você essa verdadeira liberdade, esse verdadeiro alinhamento que você está buscando com o crescimento do teu negócio digital. Muitas vezes também no modelo de crescimento amador, ao pegar muitos projetos sem um devido modelo de seleção, o lançador acaba lidando com experts que têm muita instabilidade, o time depende muito dele para ter os resultados e isso acaba afetando o resultado do lançamento. Então depende muito dos processos, depende muito da avaliação do próprio lançador. Agora, quando você atinge essa verdadeira liberdade do digital, você consegue escolher os melhores experts e trabalha em algo que você realmente tem significado e que você realmente acredita. Aí é muito massa, é uma outra vida, né? Agora, também no crescimento amador, muitos já estão faturando os múltiplos 7 dígitos, os múltiplos dígitos como um todo, tem até resultados significativos no mercado, mas tem um negócio agora e não tem mais vida, e aí se sente estagnado, que bateu num teto. A gente quer que você veja o teu negócio crescer continuamente, sem depender de você, que você possa estar numa parte mais estratégica e ele dependa cada vez menos de você. Depois também, muitas vezes a pessoa está tão cansada, está tão estagnada no negócio, o negócio está tão difícil de fazer resultado, está tendo resultado, mas muitas vezes trabalhou muito nesse ano para ter um resultado até inferior em alguns casos do ano anterior e a pessoa já não consegue sonhar, ela não acredita mais que é possível vencer essa barreira. E aí, quando você tem uma equipe proativa, um time alinhado contigo, você tem um negócio com uma base sólida, você passa a ter uma vida organizada, próspera, saudável e feliz, sem você precisar ficar olhando o WhatsApp o tempo todo, vai numa festa de aniversário, vai para a praia descansar no final de semana e precisa ficar com o WhatsApp ligado e quando você volta, você sabe que vai ter aqueles incêndios para apagar porque a equipe não está alinhada e que tem muita coisa desorganizada no negócio. E quando você tem essa verdadeira liberdade digital, que é o que a gente está conversando aqui, você vai ter exatamente esse tipo de alinhamento, esse tipo de organização, de modo que você possa retirar intervalos, separar intervalos para fazer aquela viagem que você está há tanto tempo planejando, poder ficar em paz no final de semana, ok? Essa é a verdadeira liberdade em contraponto aí de um crescimento amador que muita gente vive e que muitas vezes até está faturando, até está alcançando aí os 7 dígitos, muitas vezes até 4 vezes no ano, só que aí não está com a vida que merece, que realmente sonhou, ok? Para quem que a gente está falando isso? Por que eu gravei essa aula? Veja, eu quero alinhar contigo se esse conteúdo é para você. Se você é uma empresa, um lançador ou um coprodutor que já está num teto de faturamento, que já testou várias formas de otimizar o teu tráfego, de otimizar os resultados do lançamento, mas você ainda está fazendo tudo, está fazendo tráfego, copy, financeiro, tem que lidar com os projetos, tem que lidar com a relação com o expert, que você acaba ficando muito dependente dele, se o expert não grava os vídeos, o negócio não anda, esse conteúdo é para você pode ter certeza que a gente vai poder te ajudar. Se você possui também um time enxuto ou freelance, só que ainda está muito no operacional, essas pessoas dependem muito de você, a gente vai apresentar uma maneira de você conseguir passar as especificações e ajustar o crescimento do teu negócio digital. Se você também se sente sobrecarregado ou está esgotado com o tanto de coisas que tem para fazer, só que você não sabe por onde começar, por onde arrumar a casa e começar a delegar, a gente vai seguir aqui juntos para ajudar você nessa questão. E se você também quer desenvolver processos sólidos para que a equipe tenha mais autonomia, a gente vai ensinar 3 pilares para que você construa um time proativo e fazer o seu negócio digital escalar com um time que bate meta. Se você também quer desenvolver uma postura como líder, a gente também vai ajudar você com isso. Se você quer profissionalizar o negócio em um mercado que está cada vez mais exigente, você precisa estruturar a gestão, profissionalizar a gestão do seu negócio digital. Então, o que a gente vai trazer aqui está bem alinhado para o que você precisa. E agora, é importante, quando a gente falou para quem é, então, empresas, lançadores que já têm um resultado, que estão aí já num teto de faturamento, que já se sentem estagnados de alguma maneira, que estão vendo que, cara, por mais que eu trabalhe, eu não consigo ampliar os resultados. Eu trabalhei mais o ano passado e o resultado foi menor do que o ano anterior.
esse conteúdo que aqui exatamente para você. Agora, tem algumas pessoas que esse conteúdo não é muito bem alinhado. Você não vai poder, se você tiver nessa categoria que eu vou falar agora, você não vai tirar o melhor proveito desse conteúdo. Se você está no completo zero, acabou de entrar no marketing digital, se você é muito iniciante e ainda você não fez os seus primeiros lançamentos, como a gente vai falar de pilares que envolvem gestão, liderança, processos, não é ainda o teu momento. Talvez o teu momento seja de você fazer as coisas de uma forma talvez não tão aperfeiçoada, de uma forma mais experimental. E aí sim, para você ganhar atração, você formar o teu caixa, o teu capital para você poder investir na mentoria e no que a gente vai falar aqui também, ok? E se você também é um gestor de projeto que trabalha dentro de uma empresa e essa empresa tem uma gestão tóxica que não valoriza os colaboradores, que não tem organização, que você não vê uma perspectiva de melhora, esse material também aqui que a gente vai comentar não vai ajudar, porque a gente já teve experiências com nossos mentorados que trabalham dentro de empresas e a liderança e os donos não compraram a mudança e a pessoa se frustrou muito porque aprendeu várias técnicas para poder implementar, gestores de projetos muito competentes que tinham boa intenção e sabiam como melhorar os resultados, mas a liderança e o dono da empresa não implementava e não seguia e aí basicamente o investimento todo ia para o ralo porque a mudança não acontecia. Então, se você é uma empresa, é o lançador e coprodutor e quer profissionalizar a tua gestão, você quer construir um time proativo que bate meta, a gente está junto aqui. E se você está no completo zero, vai chegar o teu momento e a gente com certeza em outro momento vai falar que vai estar juntos aqui para você cair para dentro da nossa mentoria. Fechou? E aqui é importante você conhecer um pouquinho que as pessoas que a gente vem atendendo e os resultados que a gente vem gerando para os nossos clientes. Olá, estou parando acá para falar um pouquinho de uma pessoa que fez muita diferença na minha vida. Eu sou empresário do Uruguai, estava tocando meu negócio e estava com um monte de pontos cegos, de coisas que não enxergava. E em um mastermind conheci uma pessoa muito low profile, que nem sequer trabalha as redes sociais direto. E muitas pessoas grandes, com faturamento grande, começaram a falar bem dele. Aí eu consegui trabalhar com ele, consegui fazer uma mentoria com ele. Não só que explodiu a minha cabeça, como também organizou várias ideias e vários pontos cegos e várias coisas que simplesmente não estava enxergando. E hoje estou literalmente acá, vivendo na praia, bem de frente para a praia. E mais do que isso, podendo ter tempo para estar acá na praia, porque de nada adianta você morar onde sempre sonhou, mas não ter tempo. Mas estruturando as coisas certas, funciona. Opa, tô aqui para contar um pouco da minha experiência com o Lucas Vesselino durante a construção da Você Ligado aqui. Nós nos conhecemos, acho que foi em 2017, numa mentoria de um grande player, ele trabalhava com essa pessoa e lá naquele momento não tinha um negócio. A Você Ligado ainda estava embrionário, a gente tinha noção do que queria ser no sentido de infoprodutos, né? Eu já atendia o mercado digital, o mercado tradicional, com serviços de marketing digital normais. Só que eu queria crescer, né? E eu sabia que faltava alguma coisa, eu não sabia o que eu não sabia, né? Eu não enxergava alguns pontos cegos que eu sabia que existiam, que eu não sabia o que fazer, eu não sabia como executar, mas eu não sabia como resolvê-los, eu não sabia como passar por cima daquilo. E aí, quando eu conheci o Lucas, ele era um cara meio misterioso ainda, né? Meio obscuro, não tava muito nas redes sociais e tal. Só que, mesmo assim, eu falei, cara, acho que vale a pena. A referência que veio dele é super boa, é um cara muito legal. E hoje, 5 anos depois, né, a gente aplicou todo o método da Decision Pro e a Você Ligado atingiu no ano passado um faturamento de perto de 5 milhões, e a gente vem dobrando ano após ano, né? Então no primeiro ano a gente foi lá 500 mil, no segundo ano 1 milhão e pouco, no terceiro ano 2 milhões, no ano passado quase 5, a gente vem dobrando há anos consistentemente, e um ponto em comum nesses anos é que eu segui trabalhando com o Lucas sem parar desde sempre. Então foi muito legal pra minha experiência, acredito que pode ser para outras pessoas e fiz questão, né, de gravar esse vídeo aqui pra vocês. Olá, tudo bem? Me chamo Danilo Mendonça, sou engenheiro de software aqui no Vale do Silício e também sou coproprietário do Gaita.com.br. Eu estou passando aqui rapidinho para agradecer ao Lucas, meu grande mentor aí pelos últimos 3 anos, porque sem ele eu jamais teria conseguido sair do Brasil e vir morar aqui no exterior e agora tendo meu green card, e muito menos teria saído ali dos meus 200, 300 alunos para os mais de 5 mil alunos que nós temos hoje. Foi muito difícil de encontrar o Lucas, muito difícil mesmo, ele só está nas mais altas rodas aí de masterminds, então eu tive que pesquisar muito e foi numa dessas rodas de mastermind que eu realmente conheci, e desde então minha vida deu uma girada aí para melhor, como vocês podem imaginar. Então, muito obrigado, Lucas, essa vitória é nossa, eu quero te agradecer demais. Olá, eu sou o Thales Kinderé, eu sou o professor e o idealizador do FB Class, o maior curso de Facebook Marketing do Brasil. E eu estou gravando esse vídeo especificamente para falar da experiência que nossa empresa de treinamentos teve com o trabalho profissional do Lucas Vesselino. Nós temos vários produtos na nossa empresa de treinamentos e um dos produtos é o Mastermind. Nós reunimos inteligências, empresários, num grupo de Mastermind. E nesse grupo de Mastermind nós criamos uma sinergia muito interessante
e fazemos uma série de atividades de alavancagem para os business desses participantes. O Lucas, nós convidamos o Lucas para fazer um trabalho especificamente para esse grupo de Mastermind, um trabalho de assessments, de conhecimento do perfil de comportamento de cada membro desse grupo de Mastermind, com o objetivo de gerar ainda mais sinergia, conexão entre os participantes, de modo que, através dessa sinergia, os participantes pudessem proporcionar um crescimento maior para si mesmo e para o grupo. Era um desafio um tanto quanto subjetivo, mas que o Lucas ele realizou de um modo fenomenal, extraordinário. O grupo todo adorou o trabalho do Lucas, ele aplicou uma ferramenta chamada 16 Personalities, foi extremamente interessante para o autoconhecimento individual de cada um. E esse autoconhecimento de cada um impactou completamente, diretamente, a performance do grupo do Mastermind. Na reunião do grupo de Mastermind que o Lucas participou, ele além de dar uma devolutiva particular para cada um, ele fez a conexão entre as inteligências baseada no perfil de comunicação de cada participante, e isso deu um salto exponencial na percepção de valor do produto, na experiência dos hot seats, que é o momento em que todos compartilham as soluções para os business de cada um. Ou seja, o trabalho dele fez total diferença mesmo. Recomendo demais o Lucas, conheço a qualidade profissional que ele tem, adoro a forma como ele trabalha e lida com colaboradores, com pessoas, com donos de negócio. E se você aí tem qualquer dúvida se deve ou não contratar esse cara, vai pra cima, porque ele sabe o que está fazendo, tá bom? Com certeza você vai experimentar ganhos aí incríveis também. Conforme você viu nos vídeos, esses são alguns dos nossos clientes que a gente atendeu, que a gente gerou transformações aí referentes ao jogo da escala, ao jogo de escalar os resultados, os processos dentro dos negócios. E tudo isso para dizer aqui para você que o jogo da escala é o jogo do quem e não o jogo do quanto. Então você viu que alguns desses clientes já trouxeram as melhorias nos processos, as modificações que precisam ser feitas no negócio, os ajustes finos que precisam ser feitos nos negócios digitais para que você avance, para que você alavanque. E por que o jogo da escala é o jogo do quem e não o jogo do quanto mais? Se o jogo da escala, e essa é a primeira coisa que eu preciso alinhar contigo, se o jogo da escala fosse somente o jogo do quanto, você veria que muitos dos negócios digitais que estão lançando, faturando lá os seus 7 dígitos consecutivos e gerando caixa, gerando com uma margem de lucro legal, eles simplesmente reinvestiriam todo esse dinheiro e cresceriam cada vez mais. Mas por que em muitos casos o coprodutor, o lançador e muitas vezes o expert estão esgotados, travados e estagnados no resultado? Porque chegou num teto onde ele precisa dividir as atividades, ele precisa aprender a delegar aquelas atividades operacionais que ele faz para ele poder ficar mais no estratégico. Então, a gente mostra, quase matematicamente, a gente começa a ver que dá para provar matematicamente que não dá para você crescer um negócio depois de um certo ponto somente sozinho, porque você vai depender da inteligência das pessoas, vai depender da dedicação e da energia de outras pessoas junto com você, atuando como teu time para poder dividir o peso e a sobrecarga de uma escala do negócio digital. Então a primeira coisa que eu quero que você grave é que o jogo da escala é o jogo do quem e não o do quanto, ok? É muito importante isso ficar claro. Basta você ver que a maior parte dos lançadores no mercado digital não possui caixa sobre fluxo de caixa para sobreviver e pagar as contas da empresa para 2 meses. Então o cara não tem caixa para poder pagar as contas da empresa e as contas pessoais por 2 meses. O que acontece? Precisa ficar fazendo lançamento a cada 3 meses, vivendo de lançamento e lançamento. Isso é um dado importante do mercado que a gente vê acontecendo em muitos desses negócios digitais que estão no jogo amador. Outra coisa importante que é importante compartilhar contigo. Muitos lançadores no digital, eles sentem que eles trabalharam mais em 2022 e tiveram um resultado inferior, com aquele senso de estagnação. Imagina você trabalhar mais, investir mais energia e ter um resultado inferior. Imagina agora então para as perspectivas para 2023. Você vai trabalhar mais ainda e o resultado vai cair mais. Então isso acontece também por conta da sobrecarga aí. Importante a gente avaliar isso. Muitos lançadores também se queixam de não conseguirem planejar viagens ou de ter uma vida equilibrada. E esse excesso de trabalho afeta negativamente a saúde mental, a família e a vida social. Então essa é uma outra queixa que a gente vê muito grande no mercado e que leva a esse modelo de estagnação. A gente tem visto também um aumento considerável de diagnóstico de TDAH, de estresse crônico e burnout, já que muitas dessas pessoas saíram do mundo corporativo para viver um estresse ainda maior e até pior, um estresse ainda pior dentro dos seus próprios negócios. Então a gente está vendo um monte claro que a pandemia agravou isso, mas a gente está vendo um monte de problemas aí de saúde, de ordem de saúde mental pelo excesso de trabalho e pela sobrecarga
que os lançadores estão vivendo hoje nos negócios digitais e que não conseguem ver perspectiva de crescimento. E, de acordo com pesquisas realizadas na parte de recursos humanos, o valor de uma contratação errada pode representar um prejuízo que equivale de 3 a 15 vezes o salário de uma pessoa demitida. Então, a gente vê, por que eu trouxe esse dado aqui para você? Porque a gente vê em muitos negócios digitais as pessoas contratando, assim, sem um planejamento claro, muitas vezes contratando cargos precocemente, cargos de pessoas sêniores em alguns momentos, ou pessoas mais qualificadas precocemente, e a um alto custo para o caixa dessa empresa. Então imagina o seguinte, a pessoa ainda não tem caixa suficiente para contratar essa pessoa e ela vai lá e contrata. Só que como ela contratou precocemente ou o lançamento ainda não está estruturado, o negócio não está estruturado para os lançamentos darem o resultado constante que ela precisa, ela não consegue bancar né, essa folha de pagamento. Então olha que coisa louca. O custo de uma contratação pode equivaler a 3 a 15 vezes o salário. Então imagina se uma contratação custa, vamos colocar aí, 3 mil, 5 mil, ela vai custar 15 vezes mais pro lançador, se ela for errada. Então ele tem variavelmente um prejuízo muito grande quando ele contrata errado, e é muito comum na ânsia de crescer, sem um planejamento adequado, quando ele se sente estagnado, ele contratar pessoas de fora para fazer o negócio crescer e depois ter que mandar embora porque aquela contratação não foi assertiva, e aí ele tem que arcar com um baita prejuízo, muitas vezes até emocional, de energia, de tempo e financeiro para o caixa, que era um valor ali que ele poderia estar investindo em anúncios, em crescimento do negócio ou para contratar as pessoas certas. Outra coisa também que a gente vê que muita gente contrata errado, né? Nesse levantamento da Career Builder, ele mostra que 74% das empresas admitem ter feito contratações equivocadas. Então, é muito comum a gente ter contratações erradas, drenando o caixa e acabando com a capacidade de reinvestimento no negócio do empreendedor. Então, isso é muito importante a gente alinhar aqui para que você tenha clareza do que a gente está falando a respeito de escala, ok? Outra coisa que é importante também a gente trazer dados aí da Great Places to Work, nitidamente, os colaboradores que estão em empresas boas, eles recomendam a própria empresa e eles planejam se manter na empresa. Eles veem futuro ali, através de um plano de carreira bem feito, bem delimitado. Mesmo que seja um negócio pequeno, que não tenha ainda um plano de carreira muito alinhado, mas a gente precisa criar os Great Places to Work no digital. Porque o que está acontecendo é exatamente o oposto. A gente está vendo muita gente saindo porque os fluxos são por muita desorganização, por muita pressão, e a pessoa não consegue se manter naquele trabalho. Então a gente quer também trazer essa ideia de que exista o Great Places to Work do digital, para que as pessoas possam ter dignidade, já que elas saíram, muitas das pessoas que estão no digital saíram do mercado tradicional e foram para o digital, e aí estão vivendo uma realidade em alguns momentos piores, né, do que a realidade que vivia na empresa que trabalhava, por conta da desorganização, por conta da pressão por resultados e por conta da falta de uma habilidade em delegar das lideranças, ok? Vamos para cima então, e agora é importante dizer quem sou eu, por que eu estou te dizendo isso, qual que é a minha base, de onde eu vim, né? O que eu tenho a agregar aqui para você em termos de lançamentos, de estrutura de lançamentos, estrutura de negócios digitais, para que você faça seu negócio escalar de forma proativa. Bom, a minha jornada no digital começou eu e minha esposa, quando a gente resolveu sair dos nossos trabalhos formais, né, do mundo corporativo. Eu sou formado em engenharia ambiental, minha esposa é secretária executiva, e a gente, em determinado momento, teve um dia que eu apaguei na minha mesa de trabalho, de tanto cansaço, de tanto estresse, que aí resolveu acender um sinal vermelho na minha tomada de decisão, que eu falei, bom, chegou a hora de eu começar a pensar no outro trabalho, porque aqui eu não vou durar muito. A minha esposa também estava bastante estressada, tinha muitas dores nas costas, e naquela época a gente ainda não tinha nada muito concreto para fazer nas nossas vidas da escolha profissional, mas a minha esposa conheceu o Fórmula de Lançamento, e foi por ali que a gente começou. E nos desafios ali de um primeiro evento online, não sei se você se lembra, o Fórmula de Lançamento, quando era em 2015, estava na moda ainda os congressos online, a gente conseguiu, no nosso congresso online, a gente reuniu um monte de qualificados, né, de um monte de experts da área de sustentabilidade, que era a área que eu trabalhava, e a gente fez um congresso online em 3 meses, saímos do completo zero, assim, de conhecimento, e fizemos o evento acontecer, e deu bom, assim, foi legal, sob o ponto de vista de autoridade, de teste, de superação, só que financeiramente, como qualquer empreitada inicial, não foi muito bom. Isso gerou muito estresse pra gente, a gente ficou meio sem saber os próximos passos, porque a gente ainda não tinha
muita clareza de como navegar no digital. E na busca, né, por clareza, conhecimento, eu fui fazer um curso de empreendedorismo no Chile, de tomada de decisão, para me aprofundar, né, e para adquirir aí uma expertise em tomada de decisão. Fiz outros cursos também ao longo encurtando a história aqui, em tomada de decisão. Fui para Nova York, mais à frente ali, fazer uma formação com o Nassim Taleb na área de tomada de decisão e risco. E nesse meio tempo todo aí, me formei também em Business Coaching com o EAG. Então, assim, eu tenho uma base forte de tomada de decisão de negócios. E a parte mais emblemática, acho que a parte mais importante de trazer para vocês aqui, é que foi quando eu fui fazer uma mentoria com o Conrado Adolfo. Na época que eu fiz a mentoria, os grandes players do mercado eram o Conrado Adolfo e o Érico Rocha. E eu fiz a mentoria com o Conrado. E por ter esse alinhamento de tomada de decisão, o Conrado me chamou para trabalhar junto com ele nas mentorias e nos masterminds. Então eu trabalhava junto com ele na avaliação dos casos de negócios, e foi aí que eu tive muito contato com mais aí de 250 negócios de diferentes nichos, diferentes estágios, e foi uma experiência muito rica para mim. Eu conheci muitos empresários também. A partir desse movimento, eu também comecei a entender melhor como funcionavam os bastidores dos negócios digitais, desde pessoas em mentorias que estavam aí trabalhando para chegar nos seus 7 dígitos, como top players nos masterminds que já estavam nos múltiplos 7 dígitos, estavam no jogo até dos 8 dígitos anuais ali. Então, isso me trouxe um background muito rico, que eu pude aprender muito sobre como trabalhar no digital, sobre como entender o que faz realmente escalar os negócios. E numa das mentorias que eu participei, a gente começa a observar e começa a ver os padrões, né? E a gente começou a perceber que nas mentorias existia também a questão humana, a tomada de decisão humana ali dos colaboradores em relação aos colaboradores. E foi aí que eu comecei a notar que não era só apenas estratégia, não era só apenas processos, era como os empreendedores, os empresários lidavam com a equipe, com o time. E ao conhecer mentores aí que fizeram parte da nossa vida, a gente viu também a qualidade que isso proporciona, né? O jeito que você lida com o time, que você se relaciona com as pessoas, a qualidade dessas relações vai definir a qualidade da tua escala. Então, quando a gente chegou nesse ponto, eu também tive uma curva de aprendizado, tive uma curva de convivência, e depois eu fundei a minha própria empresa, que é a Decision Pro, que é uma empresa que apoia os tomadores de decisão no digital, os donos a escalarem os seus negócios, e a gente identificou uma das partes mais importantes, que foi a que eu coloquei. Depois de um tempo, quando eu criei a minha empresa, terminei meu contrato com o Conrado, eu atendi também outros players como o Jordano Nara, da Thales Kinderé, outros players, esses players grandes do mercado que estavam no jogo alto também nos masterminds dele. A gente começou a perceber, quando a Decision Pro, quando a gente fundou a Decision Pro, que a gente trabalhava bem com os clientes individualmente ali nos programas, mas os clientes também começaram a demandar, particularmente um dos clientes demandando vamos dizer assim, o jeito que eu poderia ensinar para o time o que fazer, e como tomar as decisões, como que o time poderia ter uma postura proativa. Foi aí que surgiu o que a gente vai falar mais para frente aqui, que é como você desenvolver uma postura proativa do time. Então, de toda essa experiência acumulada aí com os top players do mercado, eu também fundei a minha empresa, já atendi também mais de 50 clientes em diferentes nichos, desde dentistas, médicos, professores, lançadores no digital, coprodutores, experts, e de diversos nichos e também de diversos estágios de negócio, particularmente agora muito focado nos negócios que estão na pré-escala, que estão começando a escalar os seus resultados digitais. Se você quiser conhecer também um pouquinho mais dos negócios que a gente atendeu, confere aí na página, tem os depoimentos e os estudos de caso de cada um deles. Então, foi assim que surgiu a Decision Pro, foi assim que surgiu também as alianças proativas, que é o que a gente vai falar hoje aqui, e vamos para cima, vamos seguir. Agora eu te pergunto, vamos começar a refletir aqui, já que a gente entende que um dos ativos humanos ali é muito importante para um negócio digital. As relações humanas elas vão acontecer em um determinado lugar. E aí eu te pergunto, qual que é o ativo mais importante, mas ao mesmo tempo mais escasso de todo lançador que está começando a escalar? O ativo mais importante é o tempo de qualidade que ele tem. Aquele tempo onde ele tem clareza, que ele está focado, que ele tem clareza de onde colocar a energia dele, que ele tem tranquilidade de onde investir o tempo dele para poder treinar uma pessoa, e é exatamente esse recurso que está mais escasso
no mercado digital. Então, esse é o ativo, é um recurso que ele tem, só que está muito escasso porque ele está sobrecarregado, ele está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, ele tem que cuidar de diversas áreas e ele ainda não sabe exatamente como delegar e o que delegar, ok? E por isso também, a gente vai falar sobre os 3 pilares para que você possa escalar com o time proativo, com funções bem definidas e batendo meta, com o seu time dependendo cada vez menos de você. Existem 3 pilares. Por que eu chamo de pilares? É importante alinhar isso com você. Os 3 pilares, eles são pilares porque se um deles cai, toda a estrutura desmorona. É como se fossem fundações, o alicerce de um prédio. Agora, princípios você pode aplicar e de repente você aplica um princípio para aquele caso, aplica para o outro e aí você vai ajustando a sua operação de negócios ali e aí você pode crescer. Mas quando a gente fala de pilares, foi realmente tudo aquilo que a gente vivenciou na prática e viu que faz diferença para o negócio digital, para você que é lançador, aplicar e escalar seu negócio digital, ok? Veja bem aqui, como que começa o crescimento de um negócio digital? Primeiro, o dono, o empreendedor, o lançador fala, vai dar bom. Depois ele diz assim, putz, está mais complicado do que eu imaginava, o lançamento está dando aí alguns desafios específicos, eu vou ter que fazer dar bom, mas vai dar bom, eu tô ainda nessa, eu vou fazer dar bom. Depois, quando ele começa a ver as métricas, os resultados, o custo por lead, alguma coisa que saiu fora do padrão, os investimentos que ele já fez de antemão, as promessas que ele já fez, ele fala, cara, precisa dar bom. E aí é a hora que ele começa a investir uma energia violenta, muito forte. É aí que ele passa a noite sem dormir para fazer acontecer, uma ferramenta dá problema, ele precisa implementar, o WhatsApp cai, o chip é bloqueado e ele precisa fazer a coisa acontecer, senão pode dar tudo errado. E aí, cara, deu ruim, ele tá só o pó, quando dá errado ele fica muito sobrecarregado, muito cansado e se dá bom, ele não sabe replicar, tudo ainda depende dele. Ele passa então por alguns estágios, que é isso que leva a gente entender como funciona a lógica do mercado digital. Ele passa de empolgado para sobrecarregado e depois a esgotado. E aí a gente chama que essa primeira fase, quando ele está ainda no estágio mais amador ou iniciante, é a zona de excesso de confiança. A segunda é a zona de sobrecarga. A terceira é a zona de estagnação. E aí é o perigo, essa zona que é perigosa, porque ela tem duas só apenas opções. A primeira opção é ele começar a queimar o filme no mercado, porque ele não entrega o resultado que ele promete, e depois quebrar, porque ele não tem clientes, ou ele vai utilizar esse momento de estagnação, que ele está muito sobrecarregado, que ele tem coisas para fazer, e ele vai criar uma estrutura que dobra, que ele permite dobrar os resultados, seja dobrar a lucratividade gradativamente, dobrar o número de pessoas, dobrar as pessoas, a qualidade dos processos através do PRO, que nós vamos falar aqui. Então é muito importante que a gente vê esse ciclo acontecendo, ele é previsível e ele precisa ser vencido nessa subida e não descida, senão é a ladeira abaixo. Então vamos para cima. Então, quais são esses 4 erros da pré-escala aí, quando você está começando a escalar os seus negócios, que faz a ladeira ir para baixo, que realmente tira muita energia, consome rios de dinheiro e não traz o resultado que o lançador precisa? O primeiro erro é que para crescer o faturamento, eu preciso contratar mais pessoas. Se simplesmente fazer o faturamento crescer, você contratar mais pessoas, todas as empresas que aumentaram consideravelmente a equipe teriam crescido. E por isso que é um erro, mas ele parece uma cara de solução. Outra coisa também nessa linha de contratar pessoas. Eu vou contratar um gestor de projetos para eu ficar mais no estratégico e fazer as coisas que eu gosto e que sou bom na empresa. Nesse caso, gente, o que é importante alinhar contigo? A gente está nessa dúvida de eu contrato antes de crescer ou cresço para contratar, né? Esse ponto, se a casa não está arrumada, você precisa organizar a casa, você precisa trabalhar a gestão da sua casa, que a sua casa é o seu negócio, antes de você contratar. Contratar um gestor de projetos só vai aumentar os seus custos e vai deixar o gestor de projetos confuso. Então esse é um erro muito grande que a gente vê acontecendo. O erro 2, a relação de submissão de poder entre expert, lançador e time. Muito lançador se sente muito dependente do expert, porque é o expert que dá as caras. E aí ele flexibiliza muito as regras, flexibiliza prazos e isso nunca gera um resultado bom. Muitas vezes também o lançador se sente muito dependente de uma pessoa do time e também flexibiliza as regras. Então ele vai colocando e vai vivenciando uma relação de submissão e poder entre essas 3 partes. E isso não é bom, isso não faz o negócio crescer porque perde-se a objetividade, ok? Então a gente vê muitas vezes o expert insubstituível, o time é dispensável, sempre vai ter uma pessoa melhor ali
e eu fico muito dependente daquela pessoa que é muito boa. Isso também é um erro, depender disso para crescer. A gente vai mostrar o que você precisa fazer para consertar isso, ok? A guerra de ego e opiniões também, então um fala uma coisa, o expert acha que a distribuição do conteúdo é porque é o algoritmo, o lançador fala que tem que ter uma técnica, mas aí uma estratégia, aí o expert não gosta de estratégia, e aí fica aquele rolo e ninguém tem uma objetividade realmente do que precisa fazer, porque está numa relação de poder e submissão. Depois falta clareza também e objetividade, porque você não tem uma prioridade clara, bem definida, que a gente vai mostrar mais à frente como que você vai definir essas prioridades. Então, cada um fica utilizando a sua própria opinião. O erro 3 é o santo de casa não faz milagre, gente. Eu quero que você entenda com relação ao santo de casa não fazer milagre. Muitas vezes o próprio lançador subestima a contribuição da equipe no planejamento. Ele planeja tudo, ele pensa tudo, porque ele acredita que a equipe não tem as competências, não fez os cursos que ele fez e não pode ajudar. E esse é um erro porque a equipe pode ajudar sim. Ela tem condições, elas são os seus olhos na empresa e ela pode sim ajudar na tua contribuição aí e no crescimento do teu negócio, principalmente por ela estar no operacional. O próprio mentor da pessoa, o próprio empresário que acaba indo em masterminds, em mentorias e sempre se vê como aquela frase clássica, né? Eu tenho que ser o cara mais burro da mesa, e ele começa a achar que ele não tem condições de treinar o próprio time. Então ele não se vê também como um líder, ele não se vê como um mentor do time, e ele precisa se ver como mentor do time para ele passar os conhecimentos. Aqui tem um erro que acontece também, que é, mas se eu treinar demais o meu time, ele vai sair e vai para outra empresa. Então, é um erro também de julgamento, porque se você se dedicar para o teu time, trazer as principais contribuições para ele, os principais insights, seu time vai performar cada vez melhor. Por isso que é um erro achar que santo de casa não faz milagre e aí contratar sempre uma pessoa de fora para apresentar as regras, ok? E o erro 4, por fim aqui, são os processos profissionais e as prioridades e decisões amadoras. Então o que acontece? Tem muito perfeccionista, sabe fazer aquela copy linda, mas geralmente não é aquela que mais converte ou não está entregando o produto mais necessário, de repente precisa fazer uma mentoria ao invés de fazer um curso gravado, ou fica excessivamente focando em regravar curso, em aprimorar a entrega e não foca no marketing, e aí ele tem processos profissionais dentro da empresa, mas as prioridades e o jeito de tomar decisão são sempre amadores, são sempre focados naquilo que ele tem mais controle e não necessariamente aquilo que dá resultado para o negócio. Muitas vezes isso aqui é condicionado pelo excesso de perfeccionismo. A gente é muito perfeccionista, muita coisa quer cuidar de todos os detalhes e aí cria processos muito difíceis e muito complicados, inclusive, para delegar. E também ele tem até aquela tendência de evitar o desconforto das prioridades, ou seja, eu sei que a prioridade minha é gerar caixa, então eu vou ter que gerar caixa, vou ter que fazer um lançamento aqui de uma forma mais simples, eu não vou poder ficar mexendo muito nas páginas agora, ajustando demais a copy ou querendo mudar o design, e aí eu vou ter que focar no que realmente dá resultado, que é ir lá e fazer as ligações e fazer calls de vendas que eu não gosto de vender. Esse é um exemplo de evitar o desconforto das prioridades. Então, esses 4 erros são os 4 erros que fazem um negócio digital ir ladeira abaixo se eles não são vistos e mitigados ali no momento certo, ok? Eu vou tomar uma aguinha aqui e vamos seguir. Se você evitar esses 4 erros, você pode ter certeza que você já vai ter muito resultado no teu negócio digital. Agora, por que esses 4 erros são tão importantes? Porque a força de uma corrente ela é definida pelo seu elo mais fraco. Ou seja, se você pegar uma corrente e ela tiver um elo fraco ali, ela vai definir a força de toda essa corrente, ela pode estourar. Então imagina que se o seu elo mais fraco hoje é a tua relação de submissão com o expert, você não consegue colocar os devidos limites e ele sempre fica te questionando, fica se fazendo você de errado, fazendo que teus argumentos não valem. Você pode ter excelentes processos na tua empresa, você pode ser um excelente lançador, um excelente gestor de tráfego, com a copy perfeita, a relação não vai funcionar por muito tempo, porque vocês não vão suportar trabalhar juntos, não vão estar trabalhando nas prioridades definidas. Então a força de uma corrente é definida pelo seu elo mais fraco. Se a sua relação com o time também não é muito boa, você não gosta de fazer reuniões, porque não teve boas experiências com reuniões, também o seu time não vai performar da forma como você gostaria, porque você precisa acompanhar esse time, ok? Então lembre-se, a força de uma corrente é definida pelo seu elo mais fraco. E é aí que está a raiz do problema da escala no mercado digital, que é a estrutura dos relacionamentos lançador-expert-time. Esse que a gente vê que tem sido o elo mais fraco. O que a gente vê na prática aqui? A gente vê o lançador, o expert e o time, cada um no seu quadrado ali, embora seja um círculo ali, cada um está no seu quadrado, cada um faz suas coisas, cada um tem suas atribuições ali, ou de certa forma isso não está organizado. Eles chamam isso de uma empresa,
mas quando você pergunta para o time quais são as prioridades, o time não sabe. Quando você fala das posturas do expert para o lançador está sempre descontente porque o expert não segue o script na hora de fazer o pitch, ele se distrai com os fãs nas lives. Então tá cada um na sua, estão juntos no negócio, mas estão separados nos objetivos, nos princípios e na conexão, ok? Isso a gente vê muito acontecendo no digital. Agora, existe um outro jeito que faz um negócio digital escalar, que é quando todos esses players, essas três figuras aí estão juntas. O expert, o lançador e o time estão alinhados nas 3 principais prioridades de um negócio digital. Então anota aí, essas são as 3 prioridades principais que todos precisam estar na mesma página para que o negócio digital escale, o time performe bem, que são os 3 Cs, que é o foco absoluto no cliente, foco no caixa e na colaboração. A colaboração, eu digo, o expert tem que colaborar com o time, o expert tem que colaborar com o lançador tem que colaborar com o expert e assim por diante. Todos eles precisam estar alinhados. Não pode ser essa visão hierarquizada, porque senão cada um começa a ter uma opinião diferente do que é prioridade no negócio, ok? Então, veja, é muito importante essa estrutura estar bem definida para você entender que as pessoas estão, de certa forma, isoladas muitas vezes, estão se sentindo sozinhas, estão sem conexão, a solidão da liderança, a solidão das decisões ali, o lançador ele sente que ninguém entende ele, que a equipe não está alinhada, que o expert exagera nas demandas ali, e aí por não estar alinhados e na mesma página, gera esse sentimento. E aí, por que isso acontece, gente? Porque a menina dos olhos de ouro no digital é o resultado em venda. Então, não é feito um trabalho de conexão, de alinhamento prioritariamente, de você alinhar suas relações, as principais responsabilidades, as funções, as atribuições. Então, isso gera esse sentimento de isolamento, ao passo que todos estão muito focados em resultado em venda. Só que chega uma hora que o resultado venda estagna. A audiência basicamente chega no seu limite, precisa ter mais criatividade, precisa ter mais empenho e aí as pessoas não conseguem se organizar porque estão isoladas. O que a gente quer que aconteça? A gente quer um modelo colaborativo. Para que você escale com segurança, com um time proativo, você tem um modelo colaborativo que gera um sentimento de pertencimento e conexão entre si. Isso é essencial, é o fundamental, mas não é a menina dos olhos de ouro digital. A menina dos olhos de ouro do digital é as vendas, faturamento, lançamento. Só que até certo ponto. Quando chega o momento de escalar a entrega, se você dobrar o número de clientes, você não tem como atender, você vai precisar de pessoas. E a conexão, a qualidade dessa conexão vai ser o elo mais necessário para você trabalhar nas suas relações, na sua corrente aí, que é a força do teu negócio digital. Se ela estiver enfraquecida, o negócio não tem força para escalar, ok? A raiz está aí, gente. Está aí nessa parte de estar isolado. É isso que é importante. Isolamento, esse sentimento vem de não estarmos na mesma página, de as pessoas não estarem na mesma página entre si, ok? E aí, como é que você faz para escalar de forma proativa, de forma alinhada? A gente vai alinhar todos esses players, o expert, o lançador e o time, todos na mesma página com as prioridades que a gente comentou aqui, os 3 Cs, os clientes, caixa e colaboração, através de 3 etapas e de 3 pilares que eu mencionei anteriormente. Esses 3 pilares são as prioridades, as rotinas, os roteiros, os rituais e a otimização. Esses 3 pilares precisam serem seguidos sempre nessa ordem, que vai dar todo o senso de urgência, o senso de responsabilidade e o senso de melhoria para o teu colaborador. E a gente vai falar sobre cada um agora, detalhadamente, para você entender como implementar isso no seu negócio digital. Então, as prioridades têm a ver com clareza dos objetivos anuais e trimestrais e de como que você mede o resultado. Por isso que, se você tem clareza do seu objetivo trimestral e anual e como que você vai medir o resultado, você consegue transmitir isso para o time. E aí você tem um projeto de crescimento, um projeto alinhado com as principais prioridades. E os gargalos do negócio definem as prioridades. E prioridade é igual a desconforto, como a gente já viu. Muita gente foge de prioridade porque é desconfortável. Você tendo essa prioridade bem definida, lembra que existem 3, caixa, cliente e colaboração, você trabalhando bem elas, você vai saber exatamente o que precisa ser feito para escalar e vai transmitir isso com clareza para o time. O que tira a prioridade? Interferência, dispersão e pontos cegos. Muitas vezes a gente atendeu um cliente que estava com o ponto cego da delegação, que era, cara, eu vou delegar toda a organização dos projetos. E na verdade, ele que precisava tomar as rédeas da empresa, senão ele nunca conseguiria delegar, porque ele tinha naquele momento uma postura mais centralizadora. E ele não iria conseguir delegar se ele não tivesse organizado a cabeça dele e os processos da empresa para poder crescer. No fim, até hoje, esse cliente está
tocando os projetos de forma organizada, ainda não viu a necessidade de contratar um gestor de projetos, e porque ele está organizando a casa e ele está organizando a casa junto com o time. Muitas vezes o empresário se distancia da operação e deixa a bomba lá para o gestor de projetos que não tem condições e não tem cultura ali para poder fazer o time performar. Esse é um trabalho que o lançador, o dono, precisa fazer, principalmente no começo, ok? Então, muitas vezes as dispersões, quer criar um produto novo, sem um alinhamento definitivo aí de prioridades, acaba atrapalhando. Então, lembrando, as 3 principais prioridades são clientes, caixa e colaboração, né? Outra coisa que precisa ser feita nessa parte, conversa de alinhamento e conversas difíceis. Esse momento é ter a conversa difícil de, olha, eu preciso focar aqui, a gente precisa focar em gerar caixa. Não é o momento ainda de a gente criar um novo produto, porque a gente já enjoou de entregar esse. É um exemplo de conversa difícil aqui. E quando que a gente tem essa conversa de prioridade? No primeiro trimestre. Então, todo o primeiro trimestre, na tua aliança proativa, que você vai criar com seus colaboradores e com o expert, você precisa ter uma conversa difícil ali para poder colocar as regras, as metas e os desafios que precisam ser enfrentados. Onde que essa parte da aliança proativa, que é esse mecanismo que a gente tem para você ajudar você a escalar, a criar relações e relacionamentos com o time proativo, se aplica? Ela se aplica no projeto de crescimento com um plano de ação priorizado, ou seja, o plano de ação de 3 meses que você vai fazer para poder implementar e calibrar a sua operação, fazer os ajustes necessários para você conseguir alinhar seu relacionamento com o expert, sair da operação, desenvolver um time mais proativo. Essa priorização vai se aplicar nessa área. Depois você vai definir cargos por prioridades também. Aqui é um ponto importante para você não sair contratando simplesmente por cargo, mas sim contratar as prioridades, ok? Contratos e contratações você vai fazer agora partindo das alianças, que é uma parte muito relevante para você ter a sua criar e organizar as suas ações com os seus colaboradores e com fornecedores e parceiros para não ter surpresas indesejáveis ou não se cumprirem os combinados. Acordos societários também cabem bem aqui nas prioridades e compromissos de crescimento também são muito úteis nessa hora. E se você quer preparar um cargo, quer preparar uma liderança para ser promovida, também funciona aqui para você seguir, ok? Para você saber como promover essa liderança. Você sempre promove a partir das prioridades, daquilo que realmente é importante. E não apenas sobre um cargo que muitas vezes não está alinhado às prioridades da empresa. Então, essa foi a prioridade, que é a nossa primeira etapa das alianças proativas, que é o método que faz seu negócio crescer de forma organizada, estruturada e sem dependendo cada vez menos de você, ok? Depois, tudo que foi priorizado, que foi aquela abordagem mais intelectual, a gente vai precisar agora colocar em prática através das rotinas, roteiros e rituais. Qual que é a função das rotinas, roteiros e rituais na aliança proativa? É saber como que você vai executar, é tirar o plano do papel. Então, é acompanhar a evolução do projeto de crescimento que você criou lá atrás. Você prevenir incêndios, você vai aprofundar os vínculos de confiança e desenvolver a proatividade do time. Eu tinha um cliente aqui que não gostava de fazer reunião com o time. E ele estava se sentindo muito sobrecarregado, porque o time, toda hora, para fazer um design, precisava consultá-lo, para lançar um anúncio, precisava perguntar para ele o que tinha que acontecer. E esse cliente, ele falava assim, cara, eu não vou fazer reuniões porque nunca deu certo minhas reuniões. Virava em brainstorms e as coisas não se alinhavam. Então, o que a gente fez? Eu falei, cara, me deixa te explicar aqui o sentido das reuniões, da função disso que você vai conseguir aplicar às reuniões. Depois que ele aplicou o que a gente vai comentar aqui, hoje é um cliente que tem uma rotina de reuniões semanais com o time, começou a pegar gosto de fazer reunião e está vendo o resultado, tanto sob o ponto de vista de prevenção de incêndios dentro da empresa, os processos estão fluindo melhor e a equipe está performando cada vez mais, está entregando mais resultado e de forma proativa, trazendo ainda melhorias que nem o próprio lançador estava atento de que podia ter de melhoria. Olha que massa, né, quando você entra nessa linha. Aqui as rotinas, os roteiros e os rituais, eles são hábitos, são o ritmo do negócio. Toda reunião, gente, precisa conter pauta e objetivos bem definidos, tá? É importante que você saiba que se você vai fazer reunião com o time, precisa ter um objetivo bem definido. E quando que você faz as reuniões? Quando que entra essa etapa das alianças proativas? Ao longo do trimestre, semanalmente. Então, as reuniões de prioridade, o pensamento das prioridades é no começo do trimestre. E agora, quando é que começam as rotinas, roteiros e rituais? Ao longo do trimestre, semanalmente, ok? E cada tipo de reunião tem um objetivo. É isso que eu quero que você entenda. A lógica das alianças proativas, que é esse sistema de gestão, esse sistema de crescimento de negócios, ele envolve você priorizar e depois você transformar isso em prática, ok? Que vão envolver rotinas, que são as reuniões de acompanhamento diário, que são as rotinas de prevenção de incêndios, também conhecidas como as dailies, para você acompanhar o andamento dos projetos e dar suporte ativo aí para o seu time.
As reuniões de roteiros, que são as reuniões para você documentar e ensinar os processos, que tem a ver com a consolidação da inteligência, trazer agilidade e confiabilidade para o crescimento do teu negócio. E depois as reuniões de rituais, que são conversas difíceis e conversas de crescimento, que tem a ver com a construção da postura proativa para o time, que são aquelas conversas necessárias no começo do trimestre, que você vai precisar falar sobre prioridades para o teu time, para entender se eles estão atendendo as prioridades, para entender se eles estão com uma postura de crescimento. E a partir disso, quando você implementa rotinas, roteiros e rituais, você cria uma base sólida de relacionamento com o teu time. Então veja, a aliança ela é feita de 3 pilares. Todo relacionamento com o teu time é feito de 3 pilares. Precisa começar com uma prioridade bem definida, que é aquilo realmente que vai dar resultado, senão você desmotiva o teu time, ele trabalha sem sentido, ele não sabe por que ele está trabalhando e o que ele faz não dá resultado efetivo para a empresa. Depois essa prioridade que você definiu através de um processo de crescimento, vem para as rotinas, roteiros e rituais, que é como você vai acompanhar a execução disso, para você ter clareza de tipo de reunião e a frequência que você precisa ter. Então, para você ter uma ideia, as reuniões de rotina, todo dia ali, segunda a sexta. As reuniões de roteiro são aquelas que você vai ensinar processo, então você vai definir a necessidade particular do teu negócio aí, quando que você precisa inserir, o quanto demanda de conhecimento técnico, e vão ter as reuniões de rituais, que são aquelas conversas difíceis que a gente recomenda você ter uma por mês, e no começo da formação das lideranças você ter uma por semana com os seus liderados aí para você formá-los. Pode parecer que é um volume imenso de reuniões, mas se você realmente quer sair da operacional do teu negócio, e para você sair da operacional do teu negócio, você precisa ter confiança nas pessoas, você precisa criar essa estrutura de reuniões. Só que com a estrutura que eu estou compartilhando aqui com você, você vai ver que vai ficar muito mais fácil de você implementar. Esse então é o segundo pilar que traz aí toda a solidez para o negócio digital escalar. Então vamos agora para o terceiro pilar, que é a otimização. A otimização é a terceira etapa depois que se passou um ciclo de 3 meses, que você executou, você trabalhou as suas prioridades, lapidou as suas prioridades, executou através das rotinas, roteiros e rituais. Você vai calibrar a operação, ou seja, você vai buscar minimizar os erros no próximo trimestre e também identificar oportunidades de crescimento a cada ciclo. Então a gente tinha um cliente que ele estava fazendo um processo de vendas e que ele tinha um jeito de fazer o processo de vendas. A gente compartilhou o jeito que a gente faz aqui e ele implementou um primeiro ciclo. Ele fechava, ele tinha uma conversão de 15%, era vendas 1 a 1. Depois que ele começou a observar as particularidades do cliente dele, com esse projeto de crescimento que a gente colocou e com as rotinas e roteiros e rituais, ele conseguiu identificar onde que o processo se ajustava melhor e onde não se ajustava. No segundo ciclo, a conversão aumentou para 30%. No terceiro ciclo foi para 40%, até que chegou a 60% de conversão por ser um processo 1 a 1 através das melhorias constantes. Mas a melhoria só foi possível porque ele sabia onde ele precisava priorizar a energia dele. No caso, ele tinha uma equipe super enxuta, então ele cuidou principalmente do comercial, ele deixou um pouco o design de lado, ele foi fazendo com o que ele tinha. Ele focou em trazer mais clientes para a empresa e fazer o negócio alavancar a partir das vendas. Então ele foi tendo uma melhoria constante, porque ele sabia os ciclos que ele precisava monitorar, ele sabia o que ele precisava fazer ao final de cada ciclo. Lembrando, gente, aqui você que está me assistindo, a unidade de tempo da escala é 3 meses. Então, se você está querendo escalar o teu negócio, todas as mudanças, todas as contratações que você vier a fazer, elas levam pelo menos 3 meses para você começar a ter resultado, ok? Então, você precisa ter... Por conta desse tipo de funcionamento da escala, você precisa otimizar em microciclos, rotinas e macrociclos os trimestres, ok? Aí você vai tendo um senso de otimização, de melhoria trimestre a trimestre, para que você não caia naquela sensação de que, putz, o meu ano anterior foi melhor que o ano atual e eu estou trabalhando mais agora e não estou tendo melhoria. Você precisa obrigar o teu sistema a te entregar melhorias também através das reuniões de otimização, que a gente chama de reuniões de debriefing, que são momentos planejados para você entender o que deu certo, o que deu errado, o que não pode acontecer nas próximas etapas. Se você criar essa rotina de criar essa cultura também, esse jeito de melhoria contínua, de cada vez fazer melhor, é inevitável que os seus resultados vão melhorar, ok? E quando que você faz essa otimização? Na última semana do trimestre ou após o fechamento do trimestre. Essas são as 3 pilares que você implementa para você refinar aquilo que você vem, você criar um mecanismo de melhoria contínua, implementação e sabendo o que é certo, fazendo o que é certo, executando, medindo e ajustando aquilo e eliminando aquilo que não faz sentido. Essa é a lógica de uma relação de qualidade. Lembra-se que o elo mais fraco
define a força de uma corrente. Muitas vezes o elo entre cada um do negócio não está bem estruturado, não está bem priorizado, não tem uma rotina de acompanhamento e não tem uma intenção de melhoria a cada ciclo de crescimento. Não existe definição. Por isso que o negócio no resultado digital acaba ficando estagnado, ok? Esses são os 3 pilares das alianças proativas. Primeiro, prioridades. Segundo, rotinas, roteiros, rituais e otimização. São essas 3 pilares que fazem o negócio escalar, que faz você construir um time proativo, que bate meta e ajuda você a ficar cada vez mais independente desse time. E o time depender cada vez menos de você, equilibrando os resultados e trazendo cada vez mais potencial de escala para o seu negócio digital. Ok? Agora, é importante lembrar aquela curva que a gente colocou aqui. Quanto custa crescer de forma amadora? Ou seja, fazendo as coisas sem processos, fazendo várias coisas ao mesmo tempo sem o senso de priorização. A gente vê que essa curva aqui, ó, o crescimento amador reativo, ele implica em muita perda. Isso aqui a gente está falando em perda de tempo, em perda de dinheiro, em perda de energia, em relações mal feitas, em sócios que você fala, cara, me arrependi de ter feito relacionamento com esse sócio porque eu não fiz um teste antes, eu não fiz um projeto de crescimento para avaliar se esse sócio, se esse colaborador era realmente a pessoa certa e agora eu estou muito dependente dessa pessoa. Então, tem muitas perdas no crescimento. Agora, quando você trabalha o crescimento proativo, que é o que a gente está propondo aqui através das alianças proativas, os elos das correntes ficam fortalecidos e essas pessoas unidas fazem o negócio escalar com ganhos maximizados e perdas minimizadas, ok? Olha o volume de prejuízo então que a gente vai ajudar você a evitar. Agora que eu mostrei os principais pontos que você teve, que você pode já implementar, com o que você teve aqui no vídeo, já dá para você implementar uma série de prioridades na sua empresa, inserir as rotinas e rituais, você já entendeu as 3 prioridades, você já sabe como implementar os processos, em que momento você ensina processo, em que momento você acompanha o time e também você sabe que ao final do trimestre você precisa tomar um tempo para melhorar o que deu certo. Agora, existe uma forma de a gente poder te ajudar e te apoiar nesse processo para ajudar você a implementar todas essas etapas. Que a gente sabe que implementar tudo isso com o bonde andando não é uma tarefa fácil, mas é possível se você tiver um bom acompanhamento e você identificar de quais são os principais gargalos, os principais pontos que a gente vai ajudar você a identificar. Então, como é que funciona isso na prática? Como que é a mentoria utilizando essa lógica? Então, eu vou rememorar com você que existem 3 pilares: as prioridades, as rotinas, roteiros e rituais e a otimização. Tudo isso nessa seguinte ordem. É isso que a gente ensina na nossa mentoria das alianças proativas, que vai fazer o seu negócio escalar e você conseguir construir um time que trabalha de forma cada vez mais autônoma. Vamos ver cada uma dessas etapas, o que você vai ver na mentoria em si. Na mentoria aqui, então, você vai verificar o que a gente vai trabalhar nas prioridades, que a gente chama de etapa 1. Como que é isso? Como que é esse método, todos esses conteúdos na prática na mentoria, né? A gente vai ter na etapa 1, que é a priorização, você vai definir com clareza a maior prioridade do negócio em meio às múltiplas coisas que você precisa fazer. A gente precisa entender o que é a maior prioridade do teu trimestre. Depois você vai saber quem, como e quando contratar as pessoas certas. Nem sempre é o momento de você contratar, ou se é o momento você precisa saber quem. E você também precisa saber como fazer um processo seletivo. Então a gente ensina você nessa mentoria a criar as estruturas para você ter autonomia e também montar um banco de talentos aí para poder aliviar a sobrecarga do crescimento do teu negócio. Você também vai aprender a engajar o time com o projeto de crescimento proativo de um negócio digital. Ou seja, você vai ter um plano, você vai poder trazer para os seus colaboradores, se você já tem colaboradores, as suas demandas, os seus desafios específicos do seu negócio digital. Você vai ter um plano, vai ter um projeto de crescimento proativo, que vai facilitar muito a tua comunicação e o alinhamento das prioridades. E também como que você pode se proteger do próximo estresse e do burnout do lançador digital. Cara, o lançador digital está muito sobrecarregado porque ele faz tudo e porque é muito risco que ele precisa administrar. Então a gente ensina você a estruturar uma rotina, você a estruturar um modelo de tomada de decisão, como você dosa os investimentos para que você não fique tão pressionado e se sinta tão desgastado lançamento a lançamento. E você possa ter um ano fazendo o básico bem feito e alinhado para você estruturar para criar uma estrutura que escala, que você consegue multiplicar os teus resultados, ok? E agora, definidas as prioridades, a gente vai para a etapa 2 da mentoria, que é as rotinas, roteiros e rituais. Quando a gente identifica as suas rotinas, a gente vai ensinar você a acompanhar o progresso em direção à meta do teu time e também fazer a gestão remota funcionar com consistência através das rotinas Pro.
Depois você também vai aprender a criar os processos sólidos que as pessoas seguem e melhoram a cada ciclo através dos roteiros. Você percebe que cada reunião que a gente ensina tem um objetivo específico para você implementar. Então a gente vai ensinar cada uma dessas questões para que você realmente não perca mais tempo criando aquele tipo de processo que as pessoas não seguem. E também você vai fortalecer os seus vínculos e a energia do time, que vai desenvolver estômago através das conversas difíceis e de crescimento através das reuniões de rituais. Não adianta você querer fazer uma reunião de ritual, que é aquela reunião de uma conversa difícil, de alinhamento, no momento de acompanhamento. Então a gente vai ensinar você a organizar a cadência, o ritmo específico do teu negócio e onde que você tem as conversas específicas para fazer o teu colaborador de se desenvolver e crescer e assumir maiores responsabilidades. Tudo tem um tempo dentro do negócio e no seu negócio digital não é diferente. Você precisa ter as cadências certas de como engajar o seu time. É isso que a gente vai te ensinar na etapa 2. Na etapa 3, que é a etapa de otimização, você vai verificar como otimizar a produtividade do time. Então você já criou as suas principais prioridades, você já tem um sistema de execução para acompanhar os projetos e acompanhar a segurança da execução. Agora você precisa ter um sistema de confiabilidade, ou seja, para medir, para ter métricas, para saber os indicadores de se o seu processo está andando, se os processos estão realmente gerando resultados. É isso que a gente vai ensinar nessa terceira etapa da mentoria, através do ciclo Pro de final de trimestre, que é como você vai medir, o que precisa ter acontecido ao final do trimestre. Depois você também vai aprender como orientar o time com as conversas de liderança para a postura proativa e alcançar as metas. Na otimização, existe uma orientação específica para o fim do trimestre, onde você orienta o time sobre como é a postura que ele precisa ter para enfrentar esse novo trimestre de crescimento, ok? E depois você também vai aprender a otimizar e consolidar a operação através de conversas de melhoria de fim de ciclo, ou seja, você vai aprender a fazer isso tudo com o teu time e depois o teu time também vai aprender a trabalhar com os squads, ou seja, as áreas específicas deles. Em algum momento você inclusive não vai precisar mais participar dessas reuniões porque o teu time vai estar muito alinhado, as suas lideranças vão estar muito bem formadas, ok? Essa é a estrutura da mentoria, lembrando que é um modelo de gestão de pessoas e processos integrados para fortalecer os elos mais fracos hoje, que são os relacionamentos muitas vezes que não estão muito alinhados e que atrapalham na hora de fazer o negócio crescer. Essas são as 3 etapas da mentoria. Então, como que vai funcionar na prática? Como que é a entrega disso agora? Se você já deve estar se perguntando, Lucas, quantos encontros vão ser? Como é que vai ser? Em grupo, é individual? As mentorias das alianças proativas, elas são individuais e é um trimestre dedicado 100% à organização das prioridades do seu negócio digital. Essa é um ponto muito crítico, então eu estarei junto com você, eu e você, focado nas prioridades do seu negócio digital e ajudando você a defini-las e a transmiti-las para o time. Nós vamos desenvolver os 3 pilares proativos da escala, então a gente vai trabalhar no mês 1 a priorização através de encontros mensais, de 4 encontros no nosso primeiro mês. A priorização é aquilo que a gente comentou, de você saber o que é realmente essencial ser feito, como que você vai estar trabalhando as 3 prioridades permanentes. Depois a gente vai trabalhar as rotinas, roteiros e rituais através de 2 encontros mensais, onde eu vou ensinar você a implementar essas reuniões, ao que você precisa fazer. É uma regra prática que você simplificada, que você já vai conseguir ao final do primeiro encontro de rotina, roteiro e ritual, você já vai saber o que fazer para ensinar os processos, para acompanhar a performance do time e para também desenvolver as lideranças. E por fim, o encontro de otimização é quando nós vamos ensinar você a implementar os sistemas e indicadores de otimização de todo esse processo, para que você já sinta na pele como é fazer um ciclo Pro de crescimento. A mentoria já vai ser na prática o que nós vamos ensinar você também vai implementar na tua empresa e nós vamos acompanhá-lo em toda essa execução. É uma mentoria individual e exclusiva dedicada aos seus desafios específicos, aos seus desafios, às particularidades do teu negócio e o que você precisa fazer para destravar a parte de estagnação do crescimento do teu negócio. E nós trabalhamos um modelo do ciclo inteligente de encontros, de modo que você possa ir cada vez mais tendo autonomia e executando e otimizando. Por isso que são 4, 2 e 1 encontros para que você possa, a gente cubra o máximo de atividades no começo e depois você consiga ter mais autonomia para gerir o negócio enquanto você implementa as ações da mentoria, ok? Esse é o jeito que a mentoria das alianças proativas funciona, ok? E aqui é o nosso bônus principal para você que está chegando agora, é o espaço de crescimento Pro e aceleração de resultados, que é o nosso acompanhamento diário. Eu vou abrir para você que está fechando agora, que vai se inscrever, que a gente vai avaliar o teu formulário, né, os requisitos para participar da mentoria.
que é um acompanhamento diário. É um grupo no WhatsApp exclusivo que estarei eu e você, e eu vou acompanhar você diariamente no teu progresso ao longo desses 3 meses. É algo único no mercado digital que o mentor se disponibiliza para poder te acompanhar diariamente. A gente faz isso porque a gente vê que isso faz uma grande diferença, isso dá um baita resultado para destravar os resultados dos nossos clientes. Por isso que você vai ter o Espaço Pro de crescimento e aceleração de resultados nesses 3 meses, ok? Vamos para cima então. Então, vamos recapitular. A gente tem as três pilares ao qual as mentorias serão, a mentoria entregue. Então, as prioridades, as rotinas, roteiros, rituais e a otimização. Então, estarei eu junto com você em cada encontro individual, focado no desafio do seu negócio digital, no seu desafio específico. Nós teremos também o Diagnóstico Pro, que é a nossa ferramenta de entendimento, que faz você ter uma trilha específica, personalizada, e também traz para a gente as informações mais necessárias para deixar os encontros fluírem melhor, para a gente saber onde direcionar os esforços. Nós vamos fazer isso antes mesmo da mentoria começar, para você ter mais assertividade. Você também vai ter acesso à nossa Base Pro, que são aulas complementares para apoiar os seus desafios específicos. É muito comum quando a gente começa a definir as prioridades, você já tenha entendido de repente, putz, eu preciso contratar, como é que eu faço um processo seletivo? A gente tem um treinamento específico para processo seletivo. Olha, Lucas, eu preciso agora ter um formato para entregar as prioridades da minha empresa. Eu já ouvi falar que OKRs é uma boa. A gente tem um treinamento específico de OKRs para você implementar na tua empresa e entre outros assuntos que são importantes na hora de fazer a gestão do teu negócio. A gente vai sair, sempre ao final de cada encontro, a gente sai com um plano de aplicação imediata e prático. A gente não foca em teoria nessa mentoria, vai ser totalmente implementável e focado em destravar os resultados do seu negócio digital. E você também vai ter um checklist para que você consiga também levar os aprendizados da mentoria que você executa com a gente para o teu time, para você já implementar essas melhorias com a tua equipe, ok? Esses são os nossos principais pontos e reforço. Aqui a gente tem o Espaço Pro, que é limitado, são vagas limitadas que vão ter acesso ao Espaço Pro por uma questão de escala e de qualidade do atendimento, que é o nosso grupo exclusivo e privado no WhatsApp individual. Não é um grupo com todos os mentorados, é um grupo exclusivo com você para solução de problemas, para resolver as suas dúvidas, que nós estaremos disponíveis das 9 às 18, atentos para o seu negócio digital e para poder ajudar você a resolver aqueles incêndios, aquelas bombas que aparecem à medida em que você começa a implementar as alianças proativas no teu negócio. Fechou? Essa é a nossa proposta aqui para você e vamos para cima então. Essa é a aliança proativa. Como que você faz para aplicar agora? Então, em algum lugar dessa página aqui, você vai ter um botão da página, eu vou pedir para você clicar no botão dessa página, você vai preencher um formulário. Então, eu peço que nesse formulário você insira o número do seu WhatsApp que você utiliza para a gente poder entrar em contato. A gente vai avaliar o teu caso e ao avaliar o teu caso, você vai estar disponível para uma sessão estratégica conosco, onde a gente vai poder ter mais detalhes, fazer um detalhamento do teu momento de negócio, se realmente a gente está disponível para poder ajudá-lo nessa trajetória, ok? E aí você aguarda o nosso contato, que nós vamos entrar em contato dizendo a respeito da tua aprovação. Eu espero que você seja aprovado e esteja conosco nas alianças proativas para você fazer o seu negócio escalar e construir relações dentro do teu negócio, tanto em gestão de pessoas como processos, para que você possa confiar no teu time, você tenha clareza do que delegar e você possa vencer a barreira da estagnação que está limitando os resultados do seu negócio digital. Vamos para cima então? E aí surgem sempre algumas dúvidas que a gente já mapeou, imagino que essa seja a sua dúvida e se não for uma das suas dúvidas você vai escrever para a gente poder tirar e a gente vai esclarecer todos os detalhes na sessão estratégica. Alguns clientes perguntam, eu vou conseguir ter o resultado em 3 meses? A primeira dúvida é essa, né? Eu vou conseguir ter o resultado em 3 meses? Cara, eu não sei dizer, vai depender de você. A gente vai fazer o nosso melhor para que você tenha o resultado em 3 meses, mas a gente vai te direcionar para que você resolva a maior prioridade, o maior gargalo. Todos os resultados do ano em 3 meses não é possível, você concorda comigo? Mas nós vamos fazer o possível e empregarmos todas as nossas técnicas para que você consiga ter o resultado desejado. E se caso você coloca um resultado que não seja possível de ser executado em 3 meses, nós vamos encontrar o resultado base, o resultado basilar ali, o pilar que você precisa desenvolver para alcançar o resultado que você tanto precisa, ok? Mas via de regra, todos os nossos clientes têm muitos resultados na primeira semana. Por conta do Diagnóstico Pro, a gente acerta na veia o teu principal desafio e muitos deles sempre saem satisfeitos no primeiro encontro, porque a gente realmente tem condições de ajudar você a resolver. O restante que depende da tua empresa vai depender muito da maturidade, vai depender do teu momento de negócio, mas via de regra os clientes saem muito satisfeitos nesses 3 primeiros meses, ok? Eu ainda não sei se a mentoria Aliança Proativa é para mim. Eu também não sei.
Por isso que nosso processo de contato com você é um processo muito rigoroso, onde a gente vai conhecer o teu negócio, a gente vai avaliar o teu caso e a gente vai entender se a gente realmente pode ajudá-lo nessa escalada. Então, por isso que a gente faz o processo seletivo e depois a gente faz uma entrevista, né, bem alinhada para a gente entender se o teu modelo, se a gente está no momento de te ajudar e se o teu negócio tem condições de assimilar tudo que a gente está trazendo aqui para você, ok? É prático ou teórico? Como será a experiência? Eu vou conseguir implementar? Bom, a primeira pergunta que é feita, Lucas, você fala bastante teoria, você vai indicar livros. Nessa mentoria não, é uma mentoria prática. Eu posso até compartilhar nossas fontes, a gente estuda muito aqui para poder entregar uma melhor experiência, mas muito do que vai realmente modificar o teu negócio é a nossa experiência com mais de aí 200 cases de negócio que a gente já atuou em mentorias e também nossos próprios mais de 50 clientes que a gente já atendeu. Então, assim, a gente vai ser muito prático, a experiência vai ser muito intimista, vai ser muito sigilosa, vai ser muito 100% dedicada a você e com isso você vai conseguir implementar se você se dedicar e se você se você estiver com a mente aberta para aplicar aquilo que a gente te propõe, porque se você chegou num determinado resultado do teu negócio, pode ser que você tenha estagnado por uma questão de prioridades e a gente vai lá propor e vai de repente trabalhar o teu calcanhar de Aquiles, o teu elo mais fraco. Então, você precisa estar aberto para você poder receber os insights e aplicar, ok? Então, aí sim você vai conseguir implementar. É mais uma mentoria de negócios? No que essa mentoria é diferente? Cara, não é uma mentoria tradicional de gestão de pessoas e processos, porque normalmente nas mentorias de negócios, muita gente se afasta por gestão de pessoas ficar algo muito administrativo, muito distante, muito baseado no modelo de grandes corporações ou startups do Vale do Silício, e a pessoa não consegue se identificar no próprio negócio. Ou é uma mentoria de processos, que são processos também que são muito avançados e a pessoa faz a mentoria, implementa os processos e o time não consegue seguir esses processos porque está muito avançado. A nossa mentoria é uma mentoria onde a gente vai aprofundar os seus laços com o teu time, a gente vai ensinar o básico bem feito do que funciona numa gestão de uma forma prática, de uma forma aplicável, bem sintética, bem direto ao ponto do que você realmente precisa aprender. Muitos clientes que tinham muita resistência com gestão e que isso estava estagnando o negócio deles conseguiram destravar a gestão, fazer reuniões direcionadas, fazer projetos e sair do operacional, que era uma área que eles gostavam, eles conseguiram agora pegar gosto pela parte administrativa também. Então a nossa mentoria é diferente porque ela tem esse método, que é um método sintético baseado na realidade do lançador digital que está começando a escalar e não de uma empresa que já tem uma grande estrutura, que pode contratar, que tem um orçamento enorme para contratar. A gente trabalha com os desafios específicos de quem está começando a escalar e precisa fazer muito com pouco, ok? Eu vou conseguir conciliar com os cursos que eu estou fazendo? Sim. A gente só não recomenda se você já estiver fazendo um curso de gestão específico ali, termina o curso, tira suas próprias conclusões e aí você trabalha com a gente aqui. Porque senão vai ficar dois cursos de gestão ao mesmo tempo, embora o nosso tenha essas características, você pode se confundir. Então, você consegue sim, principalmente você vai conseguir vai ajudar muito as alianças proativas, vão ajudar a definir as prioridades do seu negócio, inclusive para quais cursos você deve fazer e quais cursos você deve pausar ou deixar de fazer no primeiro momento. A mentoria vai ajudar muito você a ter essa clareza, ok? Mas sim, você vai conseguir conciliar porque é uma mentoria feita especificamente para o mercado onde o cliente está sempre fazendo outras mentorias, faz terapia, vai a masterminds. Então, o case dos nossos clientes, os nossos clientes fazem outras mentorias e outros cursos e eles aplicam e as alianças proativas só ajudam a fortalecer aí os vínculos e as prioridades do negócio. Eu sinto insegurança em mudar meu jeito de trabalhar, de não dar certo o que eu vou fazer e depois ter que começar do zero de novo. Bom, pelo que a gente está percebendo, se você está nesse estágio que a gente detectou, que você tem um time enxuto, você se sente estagnado, está tendo algum problema com a relação com o expert, as coisas não estão fluindo, provavelmente o seu jeito de trabalhar já não está dando certo. Então, eu acho que, na minha visão, a única forma de você conseguir mudar a tua linha de ação é implementando coisas novas e coisas bem direcionadas da gente que tem experiência aqui com o digital e particularmente para lançadores que estão começando a escalar, que é a nossa expertise aqui. Então, a gente tem a noção, a gente tem case, a gente tem todo o entendimento de como funciona as dinâmicas, os desafios específicos e as limitações de quem está nessa fase do negócio. Então, vale a pena você dar um voto de confiança aí pra gente, caso você esteja assim, seguro, ok? Lembrando que a gente tem a garantia de 14 dias, que se caso você, nos primeiros 2 encontros, você sinta que não fluiu, a gente devolve 100% o investimento que você fez. A gente não tem o compromisso com o erro, que de repente não fluiu para você, mas você precisa experimentar e fazer o primeiro encontro para você ver a diferença que já vai fazer no teu negócio digital, ok?
Outra pergunta que é muito comum é como é uma mentoria de 3 meses, eu só vou ter o resultado após os 3 meses? Então, a resposta é não. Você vai ter resultado à medida que você já começar o diagnóstico Pro, que vai ser inclusive antes do próximo encontro. Você já vai ter maior clareza mental, porque a gente vai trabalhar um processo onde a gente vai ajudar você a desenvolver a clareza. A gente não vai dizer o que você tem que fazer necessariamente para que você desenvolva essa clareza. A gente vai te ajudar com as prioridades, mas você vai ter resultado desde o primeiro encontro. E o resultado combinado que você vai ter vai ser bem maior após os 3 meses e você vai continuar tendo resultados ali, ok? Eu não tenho tempo, estou no meio de um lançamento. Bom, se você está no modelo de crescimento que você depende, tudo depende muito de você, você sempre vai estar no lançamento. Se você ainda não conseguiu formar o caixa que você realmente deseja e que você precisa, você sempre vai precisar ter um lançamento para poder fazer a coisa acontecer e entrar a grana no caixa da tua empresa. Então, se você está no meio de um lançamento, você precisa alocar um tempo para se dedicar a destravar esse bloqueio do crescimento do teu negócio. Então, tempo é uma questão de prioridade, como é comum a gente ouvir. Então, se você se organizar, a mentoria é super aplicável. Nós fazemos o possível para que você consuma o menos de teoria possível e mais prática de direcionamento. Então, você vai usar os horários do encontro e alguns horários extras para poder fazer algum planejamento ou outro, mas você já vai ter os benefícios e os resultados só frequentando os encontros. Então, é um modelo super enxuto e desenvolvido para a realidade dos lançadores. É uma mentoria específica para isso. Agora, se você é muito perfeccionista, se for para fazer eu vou querer me dedicar 100% e agora eu não consigo. A gente atende alguns clientes que têm essa tendência e a gente ajuda a eles destravar, porque justamente é o próprio perfeccionismo de querer fazer tudo muito nos detalhes que faz ele travar toda a operação da empresa, achar que as pessoas não fazem tão bem quanto ele. Então ele vai querer se dedicar 100% e não dá para você parar a operação para se dedicar a uma mentoria. Essa mentoria é feita para quem está com o bonde andando. Então você vai se dedicar o necessário, vai ajustar e vai criar ciclos de crescimento e melhoria a cada trimestre. Lembra que a gente falou isso nas alianças ali, na parte de otimização? Então, se você é perfeccionista, você vai aprender a se libertar da gaiola do perfeccionismo que te aprisiona e que limita os teus resultados, ok? Você vai se dedicar 100%, mas o ideal é que você faça agora, para que você se livre dessa maldição que a gente chama perfeccionismo em excesso aí e que trava os teus resultados, ok? Então, você vai direcionar o seu perfeccionismo para fazer o que precisa ser feito, inclusive para ser perfeito imperfeitamente, ok? Vamos para cima, então? Então, eu agradeço você que me chegou até aqui, que acompanhou esse nosso material, que aprendeu os 3 princípios. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir para você a clareza e toda a força que esses pilares, na verdade eu falei princípios, mas são pilares que vão ajudar o seu negócio digital a escalar com um time proativo e batendo meta, dependendo cada vez menos de você. E eu espero você lá nos formulários para a gente marcar a nossa sessão estratégica. Um forte abraço.